Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los a abrirmos juntos a palavra do Senhor no Salmo 111 e nós vamos ler apenas um versículo, que é o último versículo do Salmo, que é o versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Hoje também nós oferecemos o culto em ação de graças, porque hoje é comemorado o dia do diácono, segundo domingo de novembro. Que o Senhor abençoe cada diácono, cada diaconisa, cada auxiliar nesse lugar, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai celestial, vem sobre nós, ministra de modo vivo e especial ao nosso coração. Vem perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça. Sonda o nosso coração para ver se há caminhos maus e tira de lá esses caminhos e nos conduz sempre ao caminho eterno, Senhor. Te pedimos uma bênção especial, uma visita especial do Teu Espírito à nossa irmã Neide. Vai ali onde está o Neide e ministra as emoções da Tua filha. Restaura o Neide daquela depressão, levanta daquele leito, em nome do Senhor Jesus. Nós já repreendemos toda a enfermidade ali, em nome e no amor de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria convidá-los hoje nós vamos ler apenas esse versículo, e eu queria convidá-los para juntos nós meditarmos a respeito do temor do Senhor. O temor do Senhor tem sido negligenciado no nosso meio. E como nós ouvimos na leitura do Salmo, o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que não teme não é sábio. E nós precisamos resgatar isso no meio do povo de Deus, sobretudo e especialmente nesses dias que antecedem a segunda vinda do Senhor. O desejo do meu coração é chamá-los a essa responsabilidade quanto à reverência devida ao nosso Senhor. Hoje é um dia de ceia, é um dia especial, é um dia de nós participarmos dessa refeição solene, mas não podemos participar dela sem o temor do Senhor, sem nós olharmos para essa refeição com a seriedade devida e dizermos diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, restaura a minha comunhão perfeita contigo, para que eu possa então tomar os elementos da ceia. E aqui nós encontramos, depois você vai ler todos os salmos, nós encontramos o salmista exaltando o Senhor por sua glória e majestade. Ele também exalta o Senhor por suas obras magníficas e por sua aliança estabelecida com o seu povo. Eu queria que você, por um instante, prestasse atenção naquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje. E essa atitude do salmista não é incomum, pelo menos naqueles dias, por parte de vários outros salmistas e também por outros servos de Deus daqueles dias. Havia ali uma profundíssima consciência da presença dos atributos eternos de Deus e da presença gloriosa de Deus, da obra redentora de Deus. Aqueles servos do passado, sobretudo aqueles que deixaram registradas nas páginas da Bíblia
textos específicos falando sobre isso. Havia uma santa reverência, um santo temor em relação ao sagrado. Parece que perdemos isso. Isso é algo que tem martelado no meu coração nos últimos tempos. E é inevitável a pergunta: o que tem acontecido em nosso tempo? Ainda uma outra: o que se passa na cabeça dos crentes contemporâneos? Nunca se viu tanta irreverência no meio do povo de Deus. Então, meus amados, temos ficado abismada com a falta de temor e tremor diante do Senhor e de Sua Majestade. O Senhor ou é tratado de maneira distante, ritualística, numa atitude árida, ou nós vemos aqueles que têm exagerado numa intimidade irreverente e tratado Deus como igual, ao ponto de se dar ordens a Deus como se o Senhor fosse um grande empregado cósmico e tivesse obrigação de fazer aquilo que a gente quer. Deus é Deus. É o Senhor criador e sustentador de todas as coisas. Então, meus amados, eu não sei se o Senhor está perto de vir ou eu estou perto de ir. Mas tem coisas que têm incomodado tremendamente o meu coração. E às vezes a gente tem olhado para determinadas coisas e, como diria um pastor amigo nosso, eu acho que a misericórdia do Senhor aumentou. Do contrário, nós já teríamos há muito sido consumidos. Então, meus queridos, há uma falta de reverência tão grande. Há uma ausência da consciência da presença do Senhor que chega a ser doentia. Às vezes nós nos arrumamos para ir à igreja e nós achamos que o Senhor está apenas dentro das quatro paredes da igreja visível. Enquanto o salmista, ele aqui, e eu insisto, depois leia todo o salmo. Enquanto o salmista, ele pontua de forma reverente as alianças feitas por Deus com o seu povo e os feitos memoráveis de Deus, há hoje um desdém em relação a essas coisas. Alianças têm sido desconsideradas. Ordenanças são negligenciadas, atraindo grandes juízos. Olha-se para a liberdade da graça de Deus de forma irresponsável, como se esta graça fosse desculpa para pecar e Deus fosse um Papai Noel bonachão, pronto para passar a mão na cabeça de suas crianças caprichosas. É tempo de acordar, é tempo de abrirmos os nossos olhos, é tempo de reverentemente olharmos para a presença de Deus, temermos e tremermos diante dessa presença gloriosa. Graça é o favor imerecido de Deus, e ela deve nos tornar cada vez mais reverentes e devedores do Senhor, não atrevidos e inconsequentes, porque é assim que nós temos agido nos últimos tempos. Eu estou me colocando no meio do povo de Deus, clamando ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como povo da aliança, como povo escolhido por Ele, para louvor da sua glória. Não nos esqueçamos, o Senhor não está apenas dentro dessas quatro paredes, dessa casa de oração chamada erroneamente de igreja, mas é uma casa de oração, porque o templo de Deus somos nós. Então, meus amados, tem faltado temor a Ele em nossos lares,
em nossos ambientes de trabalho, no tratamento com os nossos subalternos, nas relações interpessoais, na seriedade da nossa adoração, quando ela existe, Deus não tem sido priorizado. E eu queria dizer a você, olha, tudo tem ocupado um lugar de honra na vida dos que se dizem filhos de Deus. Quantos altares têm sido erigidos aos deuses estranhos cultuados por nós, às ocultas, nos porões de nossas almas. Depois queremos ter vitórias em nossas demandas pessoais. Se continuarmos assim, só amargaremos derrotas. Talvez essa não fosse a palavra que você gostaria de encontrar no dia de hoje. A pastora faz dias que não prega, outras pessoas têm pregado, e certamente vem uma palavra que vai me trazer alento. Não, eu não quero trazer uma palavra para lhe trazer alento. Eu quero trazer uma palavra para lhe trazer incômodo. Eu quero lhe trazer uma palavra para fazer você parar e pensar, você temer e tremer na presença desse Deus que é vivo, desse Deus que é todo poderoso, desse Deus que pode mudar a sua história. E se você for o escolhido de Deus verdadeiramente, como eu imagino que você seja, essa história será mudada de um jeito ou de outro. Então, meus amados, que nós possamos parar de tratar Deus como se Ele fosse esse empregado cósmico, sempre pronto a atender os nossos caprichos como filhos ingratos. O que aconteceu com a presente geração de crentes? Essa é uma pergunta retórica, mas é uma pergunta que deve reverberar em nosso coração, deve ecoar no nosso interior, e que o Senhor hoje, Ele nos tire o sono na madrugada, que Ele fale profundamente ao meu coração, ao seu coração. Eu tenho orado muito para que o Senhor faça grandes intervenções no meio do seu povo, intervenções sobrenaturais, que Ele fale de uma maneira irrefutável ao nosso coração, que nós possamos ouvir a voz do Senhor no interior das nossas casas, em nome de Jesus. O salmista aqui, ele chama atenção para 3 fatos que o fiel não deve perder de vista. Primeira coisa que ele diz, logo no início do versículo, é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como tem faltado sabedoria no meio do povo de Deus nesses dias. Misericórdia de nós, meus amados. E se está faltando sabedoria, é porque não tem temor. Então, temor aqui não é medo de Deus, mas uma santa reverência que nos constrange onde quer que estejamos. Como diria uma música antiga, na rua, na chuva, na fazenda, aonde você estiver, o Senhor está. Não tem um lugar que você possa se esconder da presença de Deus. Então, queridos, e essa consciência da presença do Senhor, onde quer que estejamos, como eu disse antes, ela nos constrange a agir de determinadas maneiras que podem entristecer o coração de Deus. Segundo fato apresentado aqui pelo salmista, o qual não deve faltar ao coração do fiel, ele não deve perder essa percepção, é que revela prudência os que praticam o temor do Senhor. Amém? Amém. Vocês não estão muito animados hoje com essa palavra não, mas que o Senhor ele possa ministrar o seu coração em nome de Jesus. Sem temor a Deus não há sabedoria. Sem sabedoria cavamos os nossos próprios abismos. O salmista sabe as consequências de desconsiderar Deus em seus planos, em nossos planos, de fazer tudo a revelia dele de maneira autônoma. Aí tem um outro autor bíblico, o autor de Provérbios, que diz o seguinte, Provérbios 1, versículo 7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino. Misericórdia de nós. Quantos loucos têm desprezado a sabedoria e o ensino? E o pior disso é que temos 2 pesos e 2 medidas. Agimos de uma maneira dentro das 4 paredes do templo de pedra e cal, e lá fora nós agimos de uma maneira completamente diferente. Quando nós deveríamos ser templos, quando nós deveríamos ser canais da multiforme graça de Deus, ali mesmo as pessoas olham para nós e dizem: misericórdia, aquilo ali é um crente, aquilo ali é uma crente. Isso me faz lembrar profeta de Deus do passado, que passando uma mulher que não fazia parte do povo da aliança, ela diz: ali vai um santo homem de Deus. Será que os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos familiares, os cônjuges de cada um de nós podem olhar para nós e dizer: ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo homem de Deus? E quando nós nos posicionamos, nós sempre nos posicionamos numa atitude acusatória. O dedo está sempre em riste. Não, meu marido, misericórdia. Minha esposa, misericórdia. E quanto a você? E quanto a mim? A começar em mim, como diz o velho cântico, quebra coração, para que sejamos um, como o Senhor é em nós, como tu és em nós. Que nossos corações sejam quebrantados, que nós sejamos abalados nos nossos alicerces, que nós voltemos à prática das primeiras obras, que nós voltemos ao primeiro amor, que nós nos lembremos de onde caímos e voltemos à prática das primeiras obras. O relacionamento do Senhor conosco é pessoal, é intransferível. Sua mãe pode ter parido você dentro da igreja. Se você não se santificar, se você não se converter, se você não buscar a presença do Senhor, se o Senhor não lhe alcançar com a misericórdia de Deus, você vai para o inferno, parido da igreja e tudo. É muito sério isso, muito sério. Nós temos percebido uma tendência contemporânea, a autonomia muito grande. E eu não falo aqui em relação a dependências humanas, mas a um andar autônomo em relação ao Senhor. O que na verdade é muito mais trágico sobre todos os aspectos. As pessoas têm andado de peito inflado, se achando o máximo. A palavra de Deus, ela é absolutamente atual. E o que valia para os dias antigos, vale também para hoje. O Senhor nos ordena priorizar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas verdadeiramente necessárias nos serão acrescentadas. Ouviram isso? Terceiro fato trazido pelo salmista no versículo é que o louvor do Senhor permanece para sempre. O Senhor deve ser louvado e exaltado por tudo que Ele é e tudo que Ele criou, por todas as suas ações e intervenções na história e em nossas vidas particularmente. Louvemos ao Senhor. E para terminar, eu queria dizer pelo menos 3 coisas. Façamos tudo para a glória de Deus. Tudo vem dele, é para ele e vem por meio dele. Não podemos esquecer esta verdade que deve ser testificada por nós, assim como fazia José no Egito e Daniel e seus amigos em Babilônia. Eu fico muito impressionada com a postura tanto de José, que tinha todas as ferramentas e todos os ingredientes para ser um cara revoltado, mas ele testemunhou acerca do Deus vivo no Egito. Depois Daniel, a presença de Daniel em Babilônia e seus amigos, seus 3 amigos,
mesmo com prejuízo próprio, eles se posicionaram em Babilônia e fizeram a diferença onde estavam. Será que nós temos feito a diferença no Egito e na Babilônia onde estamos? Essa é uma pergunta que não quer calar e que o Senhor possa ministrar ao seu coração a resposta. O Senhor honra aqueles que o glorificam com a sua vida, com os seus relacionamentos, com o seu trabalho, com a sua profissão. Tem uma frase de Lutero, me parece que é Lutero, notável. Alguém perguntou, um sapateiro perguntou a ele: o que é que eu faço para servir ao Senhor? Me parece que foi Lutero. E aí ele respondeu o seguinte: faça um bom sapato e venda por um preço justo, e você vai estar servindo ao Senhor. Será que nós temos servido ao Senhor da hora que nós amanhecemos até a hora que nós adormecemos? Será que nós podemos, ao final de cada dia, dizer como o apóstolo Paulo: olha, combati o bom combate de hoje, completei a carreira, guardei a fé? Será que eu posso dizer, como outro salmista no Salmo 92, que fala das misericórdias do Senhor, que se renovaram de manhã, e a fidelidade do Senhor ao final de cada dia? Será que nós temos percebido isso nas nossas vidas, nos nossos agires, nas nossas idas e vindas por esse mundo onde nós estamos e somos peregrinos e forasteiros nele? Fica essa pergunta. Segundo lugar, que possamos rever nossas posturas ególatras e autônomas enquanto há tempo, antes que o Senhor nos envie grandes alfinetes do céu para furar nossos balões de vaidade. É uma palavra dura, mas foi essa que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria terminar fazendo uma leitura de 2 versículos que estão em Eclesiastes. Na verdade são os últimos versículos de Eclesiastes, que dizem o seguinte: Eclesiastes 12, 13 e 14 dizem o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Homem aqui no sentido de ser humano, viu? Todo homem e toda mulher. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer que sejam boas, quer que sejam más. Que temamos e tremamos diante do Senhor. Amém? Amém. Queria pedir à igreja que fechasse os olhos.